Mauro César Pereira, essa situação do Lázaro, primeiro, né? Começou como um grande otimismo, um treinador novo. É uma decepção o desempenho do Corinthians nesse Campeonato Paulista sob o comando do Lázaro, até porque não fez uma boa campanha nesse primeiro turno, né? Nessa primeira fase do Campeonato Paulista. E outra, essa dependência do Renato Augusto prejudica muito o Corinthians, porque o Renato Augusto não consegue ter essa sequência de jogos. Aí fica a pergunta, ele pode ser considerado o principal jogador do Corinthians? Se ele, na maioria das vezes, ele tá fora, ele tá lesionado, aí volta, aí é poupado. Você nunca vê o Renato Augusto com uma grande sequência de jogos, seja na Libertadores, seja no Brasileirão. Ele sempre tá tendo que ser poupado. E aí acaba prejudicando o time, porque fica muito dependente dele, e daqui a pouco ele não tá em campo, agora pode ser aí por alguns jogos. Mas o que falar desse Corinthians, Mauro? Porque vai pegar um adversário mais fraco, como você lembrou, que é o Ituano, só que depois tem o São Paulo. E aí, provavelmente, se o São Paulo vencer o seu confronto contra o Água Santa, é fora de casa. Tudo bem, que é no Allianz Parque, nem o São Paulo vai estar jogando em casa. Mas o do São Paulo, não? Sim, e o desempenho do Corinthians fora de casa é muito ruim já há alguns anos, né? Muito bem. O caso do Renato Augusto não é de hoje, mesmo na passagem dele excelente em 2015, quando ele e o Jadson foram os melhores do Campeonato Brasileiro que o Corinthians conquistou, o Renato Augusto já tinha muitos problemas físicos, né? Infelizmente, ele é um jogador que tem essa característica, né? Isso aí é uma infelicidade. Ele só é jogador profissional até hoje porque ele é extremamente dedicado. Ele é um cara muito obstinado. É tipo o Rodrigo Caio. Se machuca, volta, se machuca, volta. Agora, teve gente cravando há um ano mais ou menos que o Rodrigo Caio não jogaria mais bola, lembra? Teve jornalista cravando que o Rodrigo Caio ia parar de jogar. Que não jogava mais. Não teve? Pois é. Afirmando. O que eu acho sempre uma temeridade, porque assim, nós não somos médicos. Nenhum médico consegue dizer se o jogador... Às vezes o cara está morrendo, o cara não morre, fica vivo, né? Superação. Então, assim, nem médicos dizem, não, o cara está... A não ser quando o cara está desenganado. Como é que o jornalista ouve o médico e dá... Eu penso assim, eu aprendi assim, faço assim. Eu ouço o médico diz, é isso e aquilo. Mas teve gente que ouviu o médico e tudo, que cravou que não voltaria mais, que era o fim da carreira, que era quase impossível e tal. Ok. Ele pegou aquela bactéria no Isso, e o rapaz está aí jogando. A mesma coisa acontece com o Renato Augusto. Ele é muito obstinado. Mas ele, de fato, é um jogador que, se o Corinthians não tivesse essa dependência dele, é muito grande, talvez ele nem participasse de certos jogos desse último campeonato. Mas será que o Corinthians teria vencido o Santo André sem Renato Augusto? Teria vencido o Mirassol? Esses jogos aí, poucos que o Corinthians venceu, foram 2 em 6 mais recentes. Não sei. Então, ele acaba tendo que jogar talvez mais partidas do que fosse o ideal. Nessa temporada ele só jogou 4 partidas consecutivas. Então, ele dificilmente faz coisa, mas para ele talvez o ideal seja nem jogar consecutivo, ainda mais no campeonato que o Flávio tanto gosta, que é o Campeonato Paulista, né? Pode ficar fora algumas vezes e tal, mas sem ele, jogos contra pequenos podem se tornar jogos difíceis. Então ele acaba indo para o jogo, ele vai para o jogo. Enfim, é uma necessidade, né, do Corinthians. Ao mesmo tempo, se você analisar as finanças do Corinthians, talvez o correto seria o Corinthians tem que ter esse jogador, né? É um jogador muito caro para um clube que tem tantas dívidas. Tem esse outro aspecto. Ele e outros. No caso do Paulinho, não, porque tem uma empresa que ia apoiar o Corinthians no pagamento do Paulinho, né? O Vanderlei sabe qual é essa empresa. O Grupo Taunsa. O Vanderlei tem detalhes dessa empresa, né, que ia pagar o Paulinho. Eu investiguei lá e perguntei para um grande jornalista que cobre o agronegócio há 4 décadas. Quando ele falou para mim, nunca ouvi falar, confesso, frio na espinha. Eu falei, tem alguma coisa. Porque perguntar do Flamengo pro Mauro, pro Asmar, ele falou, não tenho nenhuma informação. Será uma decepção para mim. Quando eu perguntei pro especialista em agro, que ele falou que não conhecia... Ele respondeu, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Aí eu tomei um susto. Mas eu aguardei para os próximos capítulos. Sim. Deu no que deu. Eu fui no canal Terra Viva, que era meu quase parceiro de parede. Falei, escuta, vocês conhecem esse sujeito da soja e tal? Você tinha contato com o mundo. Então, assim, teve essa infelicidade do Corinthians, que fez uma parceria não muito bem sucedida, né? Então tem jogadores caros no elenco. O Roger Guedes não é barato, o Juliano é um jogador que não é barato, enfim. Entre outros que ficaram. Aí vem o caso do técnico Lázaro. Vou tentar me colocar no lugar dele. Olha só o cenário, o dia a dia desse rapaz. Ele está num clube enorme, com grande repercussão. Treina um elenco de jogadores, muitos são cobras criadas, caras enraizados no clube. Parte desse elenco, especialmente os mais veteranos, com o técnico anterior, ficavam de fora. Lembra que o Vitor Pereira colocava os miúdos?
Alguém acha que os caras adoravam o Vitor? Claro que não. Porque ele mexeu lá no vespeiro. Mexeu no vespeiro. Pega amanhã, daqui a algum tempo, o Palmeiras, hoje tão elogiado, numa fase ruim, que venha no futuro, e o Abel amanhã foi embora, voltou para Portugal, teve uma grande proposta, mas eu estou numa outra fase. E tem os caras que estão lá, vem um outro técnico, começa a barrar jogadores contrários, também vai torcer o nariz. Isso é muito natural que aconteça, isso é muito normal. Então ele herdou um ambiente em que ou ele conta com esses caras, se ele barrar, ele vai ter que comprar briga. Como o anterior comprou a briga, e diante do engajamento que gera falar do Vitor Pereira, os caras vivem dando pancada do Vitor Pereira, porque ganha engajamento da torcida do Corinthians, óbvio. A imprensa de São Paulo empate vem junto, porque bater no Vitor Pereira é mais importante do que se preocupar com os problemas do clube, né? E ganha o engajamento da torcida do Flamengo, que também vai lá para xingar. E agora também vai, então assim, é estratégico, né? E ele está no meio disso tudo. Se ele amanhã achar que um desses jogadores experientes está mal fisicamente, tem um garoto da base que merece entrar, ele mexer nisso, é delicado. A situação do Lázaro é uma situação que ele tem muita habilidade. Tem que fazer o time jogar. Não tem tamanho ainda como técnico, porque é muito jovem para mexer em certos vesperos. E tem um histórico recente em que o técnico que saiu é atacado frequentemente. Uma das razões é que ele deixou campo minado aqui e ali, porque mexeu aqui, mexeu ali. E um ponto importante, isso é muito interessante. A matéria que o site meu, Timão, do Rodrigo Vessone, nosso amigo, publicou antes do Vitor Pereira ir para o Flamengo, bem antes, quando ele estava saindo do Corinthians. Deixa eu até pegar aqui, eu tenho até a matéria aqui. Vou pegar o título correto da matéria, porque, né, fazer a coisa certa. Esse negócio aqui ajudar vai ser bom. Vamos ver. E ele contava nessa matéria que o Vitor Pereira não saiu especificamente por conta de questões familiares, sogra, etc. Na realidade, seria porque o Corinthians não ofereceria para ele a condição ideal, está aqui, ó. Para ele montar uma equipe como ele gostaria. A família não foi o único motivo que fez Vitor Pereira não renovar com o Corinthians. A matéria do dia 15 de novembro do ano passado, bem antes do Vitor Pereira negociar com o Flamengo. Ele estava de saída, né? Ou seja, o Vitor Pereira, ele queria o quê? Ele queria outros jogadores, ele queria renovar o elenco. Se ele fica, alguns desses caras provavelmente não continuariam, outros chegariam, só que o Corinthians não tinha condição de fazer esse movimento no mercado e talvez nem a intenção de mexer nesse momento. E talvez não tenha como rescindir contratos. E aí, exato, também tem esse detalhe. E aí surge a história da sogra, que foi um grande erro do cara, porque ele tentou sair numa boa, eu tenho a questão familiar, não posso ficar, porque se ele fala a verdade, partindo do princípio que a matéria do Vessone é correta, eu acredito que sim, porque eu acredito nele, que é um bom jornalista, conhece muito bem o Corinthians, ele diria, olha, eu quero mexer aqui e ali, mas o clube não me oferece condição. A prova que está certa é que ele continuou no Brasil. Pois é, o problema não era. Então, esse é o ponto. E eu acho que aí me espanta, sabe, me causa assim espécie mesmo, a falta de atenção de muitas pessoas ligadas ao Corinthians, torcedores, até jornalistas, para esse detalhe. Aí está a raiz do problema. O Vitor Pereira é consequência do quê? Do problema financeiro do clube. E o Lázaro está no meio disso tudo, gente. Como é que ele chega amanhã, digamos, se um jogador, qualquer um, você tem vários jogadores veteranos ali, a defesa, então, tem 3, 4 caras consagrados. O cara tá mal, você barra o cara. É complicado. Então ele tem que fazer o time jogar, ele não pode mexer em certos vesperos, ele tem que ter muita habilidade. Ele é novo para bater de frente com os medalhões? Ele não tem condição de fazer. Ele tá passando, obviamente, por um teste. A gente sabe que se ele não for bem amanhã, ele pode ser trocado. E o seu melhor jogador tem essa questão física. É muito difícil a situação dele. Eu, sinceramente, torço que ele faça sucesso, é um cara jovem. A gente sempre está torcendo que novos técnicos surjam para dar uma arejada também nesse mercado, ou que velhos treinadores possam se repaginar, como o próprio Tite se repaginou em dado momento e voltou super bem depois de um período de um certo ostracismo e virou o melhor técnico do Brasil, foi para a seleção brasileira. Agora está bem embaixo, mas deve dar a volta por cima de novo, porque eu acho que ele tem capacidade para isso. Então é muito difícil a situação do Lázaro. E a contusão nova aí do Renato Augusto só complica a situação para ele. Porque o time depende tecnicamente desse jogador. O Renato Augusto é um jogador tão obstinado que no início dele do Flamengo, ele chutava mal para gol. Ele raramente chutava bem de fora da área. Hoje ele bate na bola, né? Todo mundo elogia. Isso é treino, isso é persistência. O cara é profissional pra caramba, cara. Sabe, ele se esforça, se empenha. E por isso que ele ainda joga. Porque um outro jogador sem o mesmo temperamento e profissionalismo não conseguiria jogar mais pro futebol com todas as lesões que ele colecionou. Ele tem fratura no rosto, nos dois lados. Uma pelo Flamengo e uma pelo Corinthians. É muito azar. Quem fratura o rosto jogando bola? Pouquíssimos jogadores, né? É muito raro esse tipo de contusão. Ele teve uma no Flamengo, de um lado, e no Corinthians, do outro. Até isso aconteceu. Então falta de sorte, mas sobra de profissionalismo. Só que agora não vai poder jogar. E aí fica mais complicado, que se amanhã perde um jogo pro São Paulo, pro Ituano, qualquer um, poucos vão pensar, mas ele perdeu o melhor jogador, né? Ele vai apanhar, ele vai ser criticado. O Lázaro, é difícil a situação dele, bem delicada. Vamos ver como é que vai ser. Pelo menos deu sorte que o regulamento brilhante o presenteou com um time mais fraco. O Ituano. Como adversário, né? Quando, pela campanha, em tese, o Corinthians deveria enfrentar um outro oponente
Mas aí a melhor campanha do Palmeiras é que pega o segundo colocado. Coisas do regulamento brilhante da NASA, como disse aqui o Piperno.